Bom, na aula passada, senhores, nós estudamos 3 princípios, né, e concluímos com o princípio do não confisco, tá? Hoje, então, eu vou estudar mais alguns princípios com vocês, em especial este primeiro, que eu julgo ser o mais importante de todos eles, talvez o mais importante, até pela cobrança, a reincidência de cobrança dele em provas da ordem, de concurso, tá? E que tem algumas regrinhas bem delicadas, bem chatas de serem avaliadas e que a gente tem que, obrigatoriamente, né, estudar com muito cuidado, com muita calma, tá? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. Espero que esteja tudo aí, né, no contexto ideal. Vamos lá, então, porque a gente já não pode perder mais tempo. Então, gente, nós vamos continuar estudando os princípios hoje, e o princípio que nós vamos estudar é um princípio genérico, a princípio, né, com perdão da redundância, que é o princípio da não surpresa. Bom, qual que é a ideia deste princípio, tá, gente? A ideia deste princípio é basicamente garantir que o contribuinte, nesta, né, inglória obrigação de pagar os impostos, os tributos, né, que ele regularmente tem que pagá-los, que ele não seja surpreendido, tá, com a obrigação de um novo tributo ou de um aumento do pagamento de um tributo já existente. Então, a ideia deste princípio é que, através de instrumentos, de mecanismos, de outros princípios, o contribuinte não seja surpreendido, tá? Do ponto de vista de que, então, ele terá condições ali, com um lapso temporal pré-determinado, de se organizar, de se preparar para o pagamento dos tributos novos que eventualmente surgir, como também, claro, né, de eventuais aumentos de valores tributários, tá? Então, a ideia aqui do princípio da não surpresa, né, é que o contribuinte possa o quê? Que o contribuinte possa se organizar barra, né, se preparar para o pagamento do tributo, tá? Então, a ideia é que ele tenha aí esse tempo hábil para pagar esse tributo que se inicia, tá? Então, basicamente dar tempo, permitir que ele se organize, se prepare, através de quê? De um lapso de tempo, né? Obviamente que o que nós precisamos para nos organizar, para nos preparar, é ter o mínimo de tempo possível para fazer isso, tá? E aí, para tanto, então, nós vamos usar o quê? Mecanismos, princípios, né? E outros instrumentos aí. Tá? Para que, então, possa não surpreender, né, o contribuinte, tá? Então, vejam só, em decorrência desse princípio, que vai, né, limitar o Estado a ponto de evitar que o mesmo surpreenda o contribuinte,
eu tenho a derivação, senhores, de 3 princípios, tá? Então, em decorrência do princípio da não surpresa, eu tenho aí, então, a inserção de 3 princípios que vão criar esses mecanismos, esses instrumentos necessários. No entanto, o que eu devo ressaltar para vocês? O princípio da não surpresa, ele não incide, tá, com a mudança de prazo, tá, para pagamento do tributo, além de também não incidir em casos de redução, né, do tributo. Me permitam aqui, redução do tributo, né, barra extinção, né, revogação aí da lei e tal. Tá? Então, esse princípio não incide nessas circunstâncias. Então, ele vai incidir quando? Né? Por ocasião da criação do tributo ou por ocasião do aumento, né, do mesmo. Então, se eu irei aumentar o valor do tributo ou, eventualmente, se eu irei criar um novo tributo, então eu tenho, né, aqui a incidência do princípio da não surpresa, né, da obrigação de não surpreender o contribuinte, tá? Bom, até aqui tranquilo, até aqui não tem grandes surpresas, né, com perdão aí da redundância. Bom, em decorrência do princípio da não surpresa, então eu tenho 3 princípios que vão materializar essa regra, tá? O primeiro deles, eu diria até o mais fácil, é o princípio da irretroatividade. Bom, este princípio da irretroatividade, ele vai dizer o que para nós? Ele vai dizer que a cobrança, o aumento do tributo, ela não pode retroagir, tá? Não pode retroagir para a data anterior ao fato gerador. Basicamente, então, este princípio vai estabelecer o seguinte, olha, nós, né, já estudamos isso aqui, então fica fácil visualizar, mas o que ele está dizendo? Olha, o que acontece? Eu tenho aqui, né, a lei, né, que vai criar o tributo, vai estabelecer o caso hipotético. Então, né, comprar um carro. A lei vai prever que comprar um carro, quem comprar um carro vai pagar ICMS. Aí eu vou lá e compro um carro. Então, eu tenho o quê? O fato gerador. Né? Aqui eu tenho a origem do tributo, né? Onde ele nasce. O que esse princípio está nos dizendo? Olha, se ocorrer um fato gerador aqui, então, anterior à lei, então, se eu compro um carro, imagine que aqui, olha, essa lei é de 2000, né? Eu comprou o carro agora, em 2020. Beleza, a lei já está em vigor, né? Então, pode cobrar, não há problema algum. Mas, vejam, a lei, ela não pode retroagir, né? Então, vamos colocar aqui, olha, já está na realidade, né? A lei não pode retroagir, tá? Então, significa que se Hugo tivesse comprado o carro em 99, em 1999, né? E a lei do ICMS fosse de 2000,
Então, o Hugo não poderia, obviamente, ser penalizado, né, ou melhor, ser exigido dele o pagamento do ICMS, porque essa obrigação decorre de uma lei posterior ao ato que eu realizei. Bom, isso está muito fácil de ser visualizado por vocês, porque é uma ideia muito estudada no direito penal, né? Lá no direito penal a gente aprende que a lei não pode, né, ou não se pode tipificar, punir alguém por uma conduta que não esteja previamente prevista em lei, né? Então não posso condenar alguém por homicídio, né, tendo em vista que homicídio não estava no Código Penal, né? Só foi colocado depois, né? Imagina um caso hipotético desse. Então, até a inserção desse dispositivo, né, no Código Penal, eu poderia matar quem que eu quisesse, porque não haveria problema algum. Por óbvio, né, então, que eu não posso ser condenado por algo que a lei não previa como crime. A regra vale para nós aqui. Eu não posso ser obrigado a pagar, a cumprir algo, né, uma obrigação tributária, se não houver a lei previamente estabelecendo isso, tá? Porque senão a gente entraria em algo que esse princípio da não surpresa, né, busca efetivar, que é a segurança jurídica, né? É isso que a não surpresa quer garantir, que você tenha segurança jurídica. Então, obviamente que eu terei aqui, com irretroatividade, a segurança jurídica de pagar os tributos, somente aqueles tributos inerentes ao que a lei previamente estabeleceu, tá? Sem necessidade ou a possibilidade de retroagir, né? A gente sabe que, inclusive, no direito penal, tem aquela regra, né, que a lei não retroage em malam partem, né, para prejudicar o réu, mas eventualmente pode retroagir em bonam partem para, né, beneficiar este réu. Isso aqui, em regra, também não se aplica ao direito tributário, né, que a regra essencial quanto o aumento ou a cobrança de novo tributo é a irretroatividade. Até aqui tranquilo, galera? Tudo certo aí? Alguma dificuldade? Vocês estão aí, pessoal? Beleza. Como as coisas são, né? Olha, a Thalita e o Alexandre se manifestando aqui, o Gabriel também são, né? Raramente se manifestam, mas está com tanta pouca gente aqui hoje que vocês estão aí super ativos. Muito bom, né? Que continue assim. Gente, então vamos lá, tá? Vamos passar aqui. É, é, não, vocês estão. Sempre, isso é fato. Gente, vamos lá, então vamos passar aqui para o próximo princípio, derivado aí do princípio da não surpresa, tá? É o que nós chamamos do princípio uh, da anterioridade, tá? Anual. Alguns autores vão falar, inclusive, da anualidade, tá? Mas, em regra, é a mesmíssima coisa. O que esse princípio vai prever para nós aqui como regra? Como regra, esse princípio vai prever o seguinte: olha, eu só poderei exigir um tributo no ano posterior
a sua entrada em vigor. Tá? Então, veja só que interessante quanto a esse princípio. Esse princípio vai dizer o seguinte, olha, se você criar ou aumentar um tributo, no ano de 2020, neste ano que nós estamos vivendo, né, você só poderá exigir a obrigação proveniente dele em 2021. Então, eu preciso aí de mudar o ano fiscal para que esse tributo possa ser exigível, tá? Pessoal, e aí é uma coisa que geralmente a galera erra muito isso, que é um detalhe assim que deve levar em cuidado, tá? Olha, eu não preciso aqui esperar um ano, tá? Não é isso que eu estou te dizendo. Eu estou te dizendo que eu preciso que o ano mude, tá? Então, deixa eu dar um caso concreto para isso ficar mais claro para vocês. Imagine que eu crie um novo tributo em agosto de 2020, tá? Então, significa o quê? Eu preciso que passe um ano, né? Então eu só posso cobrá-lo em agosto de 2021? Não, não é isso. O princípio da anualidade, da anterioridade anual, né, como você queira chamá-lo, este princípio vai falar só que você tem que transcorrer o ano fiscal. Significa que se eu criei esse princípio, esse tributo, em agosto, em novembro, em dezembro, em janeiro, né, de 2020, eu só poderei exigi-lo, tá, no primeiro dia do próximo ano fiscal. Então, olha, independente se for em agosto, janeiro, dezembro ou novembro, 1º de janeiro de 2021, eu cumpri aí a regra da anualidade, tá? Então, eu só preciso passar o ano, eu não preciso que decorra um ano, tá? Isso é muito importante porque a galera costuma criar um equívoco sobre isso. Bom, aí, senhores, que vem o X da questão sobre esse princípio, tá? E que eu vou pedir a vocês máxima atenção agora. Eu não tenho nem espaço aqui para fazer isso. Gente, se não tiver dúvida alguma, se tiver tudo super tranquilo com relação a tudo que foi dito até agora, me dê um ok aí, que eu vou apagar esse quadro, porque ele está cheio. E tem algo sobre esse princípio agora que eu queria destacar com vocês, assim, em especial, tá? Obrigado, Thalita. Então, vamos lá. Gente, eu diria para vocês que se eu tivesse que mandar você decorar alguma coisa de direito tributário, seria isso aqui com o que eu vou falar depois do princípio da nonagesimal, sabe? Que é chato pra caramba, mas é aí que eles cobram muito de você em prova, em concurso, tá? Veja, o princípio, então, da anualidade, né, o princípio da anterioridade anual, ele, como qualquer princípio, né, que se preze, tá, ele é relativo, tá? Então, obviamente que ele não é aplicado de forma absoluta, né, sem exceções, tá? E por ser relativo, ele tem exceções. E é essas exceções que eles cobram. Olha, alguns tributos, o Estado não precisa passar para o próximo ano fiscal para exigi-lo.
tá? Então, dentro do mesmo ano fiscal, é possível que o Estado possa exigir o tributo. Então, significa que eu vou afastar o princípio da anterioridade anual. Bom, em que situações isso de fato ocorreria? Primeiro, nos que nós chamaríamos de impostos extrafiscais. Tá? Nos impostos extrafiscais. Tributos extrafiscais, vocês já sabem, né? São aqueles que têm a pretensão o quê? De influenciar o comportamento social, econômico, né? Então, a ideia de arrecadar, ela fica em um segundo plano, né? O primeiro plano de alguma forma, contribuir aí, influenciar aí na nossa conduta, tá? E os impostos, apesar de serem regras fiscais, né, existem alguns impostos que são extrafiscais. Todos eles aqui são afastados, tá? Por quê, Hugo? Porque a gente sabe que a dinâmica do comportamento social é uma dinâmica muito ágil, né? Muito dinâmica mesmo, né? Quer dizer, comportamento social ele sofre influência e alteração diariamente. Então, não faz sentido eu, desejando influenciar esse comportamento social, ter que esperar um ano, né, para poder realizar esta influência, tá? Eventualmente, eu tenho que ir lá estimular a economia, alterar alguma coisa na economia, né? E é uma coisa urgente, imagina agora aí, com a pandemia, né? Se eu quero aí, de algum modo, influenciar no comportamento social, né? Digamos que a galera está comprando cloroquina aí, né? E está matando mais gente, né? Eu posso ir lá e majorar, né, os impostos sobre esse remédio para que evite-se, né, que as pessoas o comprem. Caso hipotético, né? Então, não dá para me esperar o próximo ano e esse período restante deste ano aí, a galera entupir aí de um remédio que, eventualmente, não vai cumprir aí, né, a finalidade desejada. Tá? Então, os impostos extrafiscais são instrumentos aí que afastam este princípio, tá? Só para destacar para vocês, quais são eles? Olha, o imposto sobre importação, o imposto sobre exportação, o imposto sobre em produtos industrializados e o imposto sobre operações financeiras. Tá? São os impostos extrafiscais. Estes aí afastam, né, a incidência do princípio da anterioridade anual, então eles podem ser aumentados, eles podem ser criados sem a necessidade, né, de aguardar o transcurso de um novo ano. Tá? Eu tenho ainda alguns tributos que têm caráter de urgência. Tá? E aí é óbvio, né, gente? Se eu tenho urgência, não dá para esperar, né, até o próximo ano. Então, se eu tenho necessidade urgente de criar, né, esse tributo, de exigi-lo, se é algo que demanda um tempo muito escasso diante do perigo, né, da necessidade, então não vai, eu vou afastar o princípio da anterioridade anual, tá? São dois casos que essa situação aqui se aplica. O primeiro deles é o chamado imposto extraordinário de guerra, tá? Falei ele com vocês já, é aquele imposto que é autorizado, né, a União criá-lo,
em caso de guerra externa, né, ou iminência da guerra externa, tá? Nestes casos, eu tenho uma urgência óbvia, né, diante do conflito e da iminência dele, eu posso criar um imposto extraordinário de guerra, que é um imposto bem peculiar, né? Ele pode ter o mesmo fato gerador de um imposto já existente, tá? Inclusive, pode ser um fato gerador de um imposto do qual a União nem é dotada constitucionalmente competência para exigir, né? Então, posso criar um imposto extraordinário de guerra que vai incidir sobre a propriedade de imóveis urbanos, né? Que é idêntico ao IPTU. Pode, em situações excepcionais quanto essa, pode ocorrer, tá? Além, né, do imposto extraordinário de guerra, em caráter de urgência, pode ocorrer também a incidência do tributo, que é o empréstimo compulsório, né? Os empréstimos compulsórios descritos, né, lá no artigo 148 da Constituição Federal, parte deles, e aqui é importante que a gente destaque, né, parte deles são de caráter de urgência, pelo menos no sentido do nosso Constituinte, tá? Então, olha, os empréstimos compulsórios, eles podem ser criados em 3 situações, tá? A primeira delas, guerra. Segunda situação, calamidade pública, né? Terceira situação, uma obra pública aí de relevante interesse social público, tá? Duas delas, a doutrina, a jurisprudência entendem que são passíveis de afastar a autoridade anual, tá? Que é no caso de guerra, né? E no caso de calamidade pública. Tá? Então, nessas duas situações, nós teríamos aí a perspectiva em que eu afastaria aí a incidência do princípio da anualidade, tá? E aí, claro que no caso de uma obra pública de grande vulto, de grande relevância, né, teria que se esperar um ano para poder exigir o empréstimo compulsório, tá? Outra possibilidade, senhores, que nós aplicaríamos aqui seria as contribuições sociais, né? As contribuições, né, que tem aí como fundamento o quê? Custear a Seguridade Social no Brasil. Nós já tratamos dele quando estudamos contribuições especiais, né? Então, as contribuições sociais são aquelas ali que têm a pretensão de custear o sistema de seguridade pública no Brasil, de seguridade social, que engloba, né, previdência social, assistência social e saúde, né? Obviamente que trata-se aí de serviços públicos de máxima relevância e que, claro, não podem ser descontinuados, né? Então, eles não podem serem, de algum modo, comprometidos na sua prestação, diante da sua grande relevância. Moral da história. Então, eu não posso esperar aí transcurso de um ano para permitir ao aumento ou o início de uma cobrança de um tributo que vá custeá-lo, tá? Então, por isso que eu tenho aí as contribuições sociais também, afastando a incidência dele. E, por fim, eu tenho ainda 2 tributos, tá, que estão ligados, tá, ao abastecimento.
de combustíveis, eu diria para vocês que são, né, do ponto de vista tributário, os grandes vilões aí pelo preço dos combustíveis no Brasil, tá? Eu falo isso porque é a visão tributária, né? É claro que ali, quando o Temer optou, né, por dolarizar o combustível no Brasil, aí aumentou ainda mais, né? Mas, além dessa política de equiparar, né, o combustível ao preço do dólar e tudo mais, ao mercado financeiro internacional, além deste fator de aumento do preço dele, da ótica, né, tributária, esses dois tributos que incidem sobre os combustíveis no Brasil, tá, eles também têm essa função, tá? É chamado, né, de ICMS combustíveis, que é um ICMS próprio, né, do combustível. O ICMS é o quê? É um imposto que é pago sobre a circulação de mercadorias e serviços, né? Então, sempre que a mercadoria ou serviço muda de destinatário, muda de propriedade, né? Eu tenho incidência do ICMS, tá? E aí eu tenho uma alíquota própria só para o caso dos combustíveis, tá? ICMS, lembrando a vocês que é um tributo aí de competência dos estados. Como este ano, esse semestre, né, um semestre realmente especial, com essa questão aí das aulas telepresenciais, né, conectadas, eu provavelmente vou conseguir estudar os impostos, assim, a característica de cada imposto com vocês. E que é uma coisa assim que eu confesso para vocês que eu nunca consegui em aulas presenciais, né? Eu nunca consegui passar dos princípios em aulas presenciais. Muito provavelmente, no nosso caso aqui, será possível, né? Então, muito provavelmente nós vamos aí estudar os tributos, os impostos, né? Específicos de cada ente federado, tá? Bem possível que nós faremos isso. Bom, então eu tenho o ICMS combustíveis, uma grana aí que os estados levam, né, que é muito importante para eles, inclusive, para o orçamento deles, por isso que eles não abrem mão dele, né, isso para o orçamento aí deles é muito relevante. Eu não lembro se vocês se recordam, né, o Bolsonaro, certa vez, aí, acho que ano passado, ele chegou a desafiar, né, os governadores a acabar com o ICMS combustível, que ele acabaria com o CID combustíveis, né? Que é o quê? Que é a contribuição de intervenção no domínio econômico. É uma contribuição especial, que a gente já relatou sobre ela também lá no estudo nosso, né, de contribuições especiais, né? A CID combustível é de competência da União, e estes dois tributos aí, então, incidem sobre os combustíveis no Brasil. Ambos também podem ser criados e aumentados sem a necessidade, né, de se aguardar aí o decurso de um ano. Beleza, galera? Tranquilo com relação a este princípio aí? Alguma dúvida? Como é que é aí, Atos? Esse provavelmente é o próximo o quê? Eu perdi aqui o seu comentário. Ah, verdade, né, Atos? Assim, a notícia que a gente tem, assim, meio extraoficial, nem é notícia, assim, da FUNSESI, né? Mas é notícia do sistema de ensino como um todo, é que provavelmente o início do ano do próximo semestre ainda será à distância, né? A gente tinha um planejamento, aí eu falo FUNSESI, né? De fazer as provas finais aí
né, presencial, né? Se tudo tivesse dado certo, né? Se a circunstância fosse outra, infelizmente isso não ocorreu, e aí provavelmente a gente vai virar o ano aí, o semestre aí, né? Pelo menos iniciando ele à distância. Infelizmente, né? Já estou doido querendo que seja presencial. Acredito que vocês também, né? Mas corre um risco. Provavelmente, isso não é uma informação oficial ainda, tá? Mas é muito pouco provável que seja diferente disso. Né? Lembrando que escola e boate, né, serão as últimas coisas a abrir, né, em qualquer lugar do mundo, e aqui no Brasil não vai ser diferente. Né? Então, por enquanto, é assim que vai ter que funcionar. Bom, vamos lá então, gente. Eu vou apagar aquilo ali, porque eu quero falar, antes de concluir a aula com vocês, do último princípio que compõe aí a estrutura do princípio da não surpresa, tá? Que é o princípio nonagesimal, tá? Então, aí, tirem foto, copiem isso aí, como eu disse a vocês, tá? A ideia dessas exceções aí, elas são realmente muito importantes para vocês, tá? Em fazer prova aí de concurso, que caia direito tributário, isso aqui é muito reincidente. Bom, tirem foto, copiem aí, que eu vou apagar. Bom, foi. Apaguei. Vamos lá, então. Princípio. Da anterioridade. Nonagesimal. Né? Ou da... nonagesimal mesmo. Deixa eu... não, é isso que eu estava tentando lembrar aqui. Também fala da noventena. Tem alguns autores que falam noventena, que remete à mesma coisa, tá? O que esse princípio vai dizer? Na realidade, esse princípio, galera, é meio que um complemento do princípio da anualidade, sabe? Esse princípio vai falar o seguinte, olha, eu só poderei exigir um tributo após o decurso de 90 dias da sua entrada em vigor. Então, o que ele vai nos dizer? Ele vai nos dizer o quê? Olha, além, né, a data em que essa lei entrar em vigor, eu preciso aguardar mais 90 dias para poder exigir o tributo. Aí você pode me falar assim, peraí, né, para que esse princípio? Se eu já tenho o princípio nonagesimal, perdão, da anualidade, eu já vou ter que esperar lá, né, quase um ano e tudo mais. Bom, galera, por quê? Veja só, o que estava acontecendo, né, no Brasil, mas você sabe como é que o Brasil né? O pessoal estava esperando ali para criar o tributo lá em meados de dezembro, finalzinho de novembro, dezembro, né? Eles iam lá e criavam o tributo, publicavam ele e tudo mais, né? E aí, às vezes com poucos dias, porque se fosse em dezembro já viraria ali para janeiro, eu estaria apto a exigir o tributo. Porque eu não preciso que passe um ano, eu preciso só que, ou melhor, não preciso que decorra, né, 12 meses para compor um ano. Na anualidade, eu preciso só que mude o ano fiscal.
né? Então, se eu criar ele ali em dezembro, janeiro, né, com menos de um mês, eu já posso exigi-lo, tá? E foi exatamente para evitar que isso ocorresse que eu tenho a inserção do princípio nonagesimal. O que ele vai falar, então? Olha, independente, né, se virou o ano fiscal ou não, você tem que esperar aí, né, o decurso de 90 dias. Então, se você criar o tributo em dezembro de 2019, você vira o ano, supre, né, a obrigação do princípio da anualidade, mas ainda você vai ter que esperar, então, janeiro, fevereiro, março para exigi-lo, porque você também tem que cumprir aí respeitar o princípio nonagesimal. Então, veja só vocês, ele, na realidade, ele vem para complementar, né, para dar ali um status de maior segurança jurídica ao contribuinte, tá? Este princípio da nonagesimal. Bom, como eu falei para vocês há pouco, né, as regras lá da anualidade também valem para ele. Ele é um princípio o quê? Relativo. Então, existe também aqui exceções, tá, a este tributo, ou melhor, a este princípio. A primeira delas é relativamente tranquilo, tá? Também eu tenho aqui os impostos extrafiscais, né? Em que este princípio não se aplica. Galera, só que olha como é que é coisa complicada, né? Como é que eles gostam de complicar a vida da gente, tá? Todos os impostos extrafiscais que eu citei há pouco, com exceção de um, tá? Então, imposto sobre importação, imposto sobre exportação, imposto sobre operação financeira, estão aqui, tá? Só que vejam só vocês, o imposto sobre produtos industrializados, não, tá? Ele não está, ele não é aceito aqui. Então, olha, são todos os impostos extrafiscais, à exceção do IPI, tá? O Imposto sobre Produtos Industrializados. Nele, eu aplico o princípio nonagesimal, né? Que ótimo, que delícia, né? Que fácil aqui da gente confundir essa praga toda, né? Mas é isso, é assim que se aplica, tá? E aí, olha, já que eu estou falando de imposto, o imposto de renda, tá? Afasta. Então, olha que interessante. Por imposto de renda, eu só tem incidência do princípio da anualidade. Então, se eu criar, se eu aumentar o imposto de renda, né, que o imposto já existe, né, já está aí. Então, se eu aumentar o imposto de renda em, em dezembro, tá? Logo em janeiro eu já posso exigi-lo, porque eu não tenho a incidência do princípio nonagesimal, só da anualidade. Tá? Complicado, porque ele, de fato, né, não incide em um e não em outro. Veja só, aqui, olha o detalhe, galera. Aqui, olha, base de cálculo. O que é a base de cálculo, né? A base de cálculo é aqueles mecanismos, critérios, vou pôr critérios que é melhor, para estabelecer
os valores a serem cobrados. Tá? Isso que é a ideia da base de cálculo. Então, olha, eu não estou criando tributo aqui não, tá? Base de cálculo não é para criar tributo. A base de cálculo é o quê? Em regra, a base de cálculo é adotada aqui para aumentar o valor do tributo. Então, vou pegar como exemplo o IPTU. Né? O IPTU está lá, e aí eu tenho a base de cálculo dele, eu posso falar assim, a base de cálculo do IPTU é o valor nominal do imóvel, somado com o tamanho dele, com a área construída e com o acabamento, né? Um acabamento mais luxuoso, valor maior. Isso é a base de cálculo dele. Então, eu posso aumentar essa base de cálculo, alterá-la para quê? Porque ao alterá-la, eu posso aumentar o valor que eu vou exigir do contribuinte, tá? Então, aqui, a questão não é criação do tributo, mas aumentar o valor dele a partir da alteração da base de cálculo. E aí eu lembro, né, gente, mais uma coisa para vocês aqui, olha. Atualização, tá? Atualização pode. Né? Então, atualização, eu posso fazê-la, não tem incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, não. Atualizar. Então, eu vou fazer a correção monetária, né? Teve inflação de 3% ano passado, então eu vou atualizá-lo 3%, não há problema. Aqui eu falo em aumentar. A inflação foi de 3%, eu aumento para 6%. Então, tem, de fato, um aumento real, tá? E aí, olha, a base de cálculo, então, o tributo já foi criado, eu vou só aumentá-lo. Quais são os tributos que isso aqui está valendo? São só dois, tá? O primeiro eu já até soprei para vocês, IPTU. Então, se eu mudar a base de cálculo do IPTU, tá? Eu posso cobrá-lo, né? Sem a necessidade de esperar os 90 dias, tá? Lembrando, eu tenho que esperar a questão anual, eu preciso, mas nonagesimal, não. O IPTU e o IPVA, tá? Então, um imposto municipal e outro estadual. Um recaindo sobre, né, a propriedade, a posse, o domínio de bens imóveis, enquanto que o outro sobre bens automobilísticos aí, né? Então, olha, nessa situação, estas seriam as situações aí que teríamos aí a não incidência do princípio nonagesimal, né, ou da noventena, tá? Para concluir, vou abrir aqui, ó, vou fazer isso aqui, tá? Aqueles que eu já citei para vocês, que são de situação de urgência. Os mesmos, tá, gente, que eu falei há pouco aqui, quando nós falamos da anualidade. Então, é qual? Imposto extraordinário de guerra, né? Nós estamos em iminência de uma guerra e tudo mais, e aí eu tenho que adotá-lo, né? E o empréstimo compulsório, né? Empréstimo compulsório também, levando em consideração só que esse empréstimo, se for por causa de guerra ou de calamidade. Então, em ambas as situações, eu teria aí também o afastamento. Então, observem bem, olha, aqui
vale para os dois princípios, né? Aqui vale para os dois, salvo a questão do IPI, imposto de renda e base de cálculo do PTU e PVA, só é o caso do princípio nonagesimal, tá? Bom, galera, é isso com relação a esse princípio. Alguma dúvida aí? Alguma dificuldade? Algum questionamento? Pessoal, tudo certo? Beleza. Então, gente, olha, é isso, tá? Já passamos aí, né? Das 10h15, quase 10h15, né? Então, eu acho que está de bom tamanho para o dia de hoje. Muito obrigado aí pela presença suas, né? E amanhã não, né? Amanhã a gente não tem aula, fica para a próxima segunda-feira, Contributário 1 novamente, tá? Muito obrigado a vocês, então, gente. Boa noite a todo mundo aí, tudo de bom. Até a próxima.